Fala pessoal, beleza? Bom, nesse terceiro tutorial que eu estou fazendo aqui para vocês, eu vou passar um assunto que eu tenho percebido que alguns alunos meus têm tido dúvida, até por não terem chegado ainda nessa etapa do curso, mas gerou uma curiosidade depois de algumas discussões no nosso grupo de estudos, que é o lance da gente fazer a projeção de uma imagem na luz. E onde que a gente vai usar isso? A gente vai usar, por exemplo, numa sala de cinema, num auditório, onde vocês tiverem um data show e for fazer a projeção, né, de uma imagem na tela, fazendo assim o caminho, né, da imagem, as partículas, tal, esse tipo de coisa. Então eu tenho uma imagem de exemplo aqui que eu fiz, que seria um cineminha. Então a gente tem aqui, ó, observa aqui no data show que a gente consegue visualizar as partículas aqui formando a imagem na tela, né, fazendo de uma maneira um pouco mais realista a nossa projeção. Fica muito mais parecido, né, com uma imagem projetada do que simplesmente a gente pegar a nossa box aqui, né, por exemplo, da tela e jogar uma imagem nela, ou com um very light material, alguma coisa do tipo. Né? Inclusive a gente tem esse esqueminha aqui de fazer a atenuação da luz e saindo um pouquinho, né, a projeção, fazendo esse esquema. E, ao mesmo tempo, mostrando aqui com a Volume Light a formação dessa imagem até chegar aqui. Então, a gente vai tratar de dois assuntos. A gente vai tratar, na luz, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o Projector Map para ter essa projeção, ter a imagem. E depois a gente vai adicionar uma Volume Light nessa luz para fazer esse caminho aqui, né, percorrendo. Então, como que a gente vai fazer isso daí? É um tutorial bem simples. Tá? Não é nada demorado, é uma coisa rápida, mas é um assunto que eu vejo que muita gente tem dúvida, então é legal a gente tratar isso daí. Né? Eu vou passar de uma maneira básica para vocês conseguirem o resultado, da mesma maneira que eu venho fazendo nos outros tutoriais. Né? E em cima disso, vocês vão trabalhando para conseguir outros tipos de resultado, e qualquer dúvida pode me chamar pelo Facebook ou pelo site, que eu posso dar uma mãozinha aí para vocês conseguirem melhorar ainda mais o resultado do que eu vou passar no tutorial. Então aqui está minha cena. Eu deixei tudo branco agora aqui para ficar mais rápido o render, esse tipo de coisa. Eu estou usando só uma Very Light aqui como DOM, com um HDRI nela. A câmera normal do Very, tá? Com as configurações aqui que eu uso. Então eu vou dar um render aqui para a gente ver como que está a cena. Né? Então eu deixei ela um pouco mais escura mesmo. Tá? A qualidade do render está baixa. Depois eu vou melhorar um pouquinho a qualidade só na hora que a gente finalizar para ver um pouco melhor. Então seria basicamente isso. Só com uma iluminação de HDRI. Observa que tem umas manchas aí, algumas coisas, mas tudo isso é devido à resolução, à qualidade que eu estou utilizando no render, tá? Que está bem baixa. Então é o seguinte, ó, o primeiro passo que a gente vai ter é criar a nossa luz. E aí vem qual luz, né, que a gente tem que usar para fazer isso daí? A gente vai utilizar uma luz standard do Max, tá certo? Né? Create Lights Standard. E aí a gente vai usar a Target Spot para fazer isso daí. Então vou clicar aqui na minha Target Spot. Vou vir aqui na vista top e vou pegar aqui do meu projetor e vou levar ela até a minha tela. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil de vocês visualizarem aí, eu vou isolar só a minha luz, o projetor e a tela. Para a gente poder ajustar isso daí. Então o que acontece? Minha luz está aqui embaixo, meu projetor está aqui, pela vista front, e a minha tela está aqui. Então o primeiro passo, eu vou pegar e vou mover aqui. Tá? Depois a gente talvez até passe um pouquinho para cá, porque o emissor não sai assim já do comecinho da luz, tá? Então eu vou posicionar aqui mais ou menos na direção da minha do meu data show e vou pegar o target da minha luz e vou mover ele
mais ou menos aqui no meio da tela. Então essa daí seria o primeiro passo. Uma coisa que vocês vão observar de cara é que a nossa Target Spot, ela é redonda, né? Ela é um cone. Então, tipo, ó, eu vou voltar todo mundo aqui e vou renderizar isso aqui para a gente ir vendo passo a passo o que está acontecendo. Ó. Agora o ambiente já ficou mais clarinho, né? Ficou tudo branquinho. Só que a gente tem um problema que a nossa luz ela é redonda. Então a gente vai ter que alterar isso daí para ajustar, né, no tamanho que a gente tem aqui da nossa tela também. Então vou isolar de novo. Então a gente vai lá no painel Modify e a primeira coisa que a gente vai fazer então é ajustar o formato da nossa luz, para que ela fique retangular e a gente ajuste o tamanho dela certinho. Então a gente vai ter aqui dentro do Spotlight Parameters, a gente tem ó, Circle e Rectangle. Então eu vou mudar para retangular. Olha só. Vou pegar e deixar só Left agora. Ó. Então agora a gente tem a projeção da nossa luz retangular. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ajustar o tamanho dela. Onde que eu vou arrumar isso daí? No Aspect. Então, olha só, conforme eu aumento o meu Aspect, a minha luz fica mais retangular. Então, é o seguinte, ó. Essa linha azul aqui mais clarinha, ela é exatamente onde vai estar focada a nossa imagem. Isso daí é o hotspot. E essa segunda linha aqui, que é um outro azul, é o fall off, que é o quê? É a atenuação da luz. Ela vai esparramar nessa parte. Eu vou fazer alguns testes aqui para vocês verem. Ó. Então eu vou deixar mais ou menos aqui 1,5. Vou diminuir aqui para ver se já está bom. Ó. E vou diminuir o meu hotspot. Uma coisa que vocês vão observar é que sempre o hotspot vai ser menor do que o fall off. Tá? A gente nunca vai conseguir fazer o inverso. Porque a luz está forte nesse retângulo. O que tiver para fora é uma suavização dela. Como se ela estivesse esparramando por ali. Então eu vou diminuir aqui ó, o meu hotspot. Vou ajustar aqui. Eu ainda posso mexer um pouquinho mais no meu aspect. Para ajustar. Tentar ajustar aqui da melhor maneira possível para ficar dentro do quadro. Né? E o resto eu faço atenuação. Então tá, ó, ajustei ela aqui. E o resto eu deixei o fall off bem maior. Então vamos ver o que é o hotspot e o que é o fall off. Então, olha só, a luz forte, que é o hotspot, ela está concentrada aqui nesse meio. E depois ela vai suavizando até perder toda a forma dela, onde está mostrando o meu fall off. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir ele, para eu poder ajustar da melhor maneira possível, para ele não vazar muito a luz depois. Então, mais ou menos por aqui. Deixei um pouquinho só maior do que a minha tela. Vamos ver como é que fica. Tá. Como eu não estou com a luz reta, né? Com a tela, eu estou com a luz meio tombada. Então eu vou ajustar um pouquinho mais na parte de cima ali, para ele dar para ele pegar um pouco mais ali. Se ele caso passar um pouquinho por fora ali, não tem problema. Deixa eu deixar só eles aqui. Então agora é questão de ir ajustando aqui para os dois ficarem mais ou menos no mesmo local. Vou até deixar passar um pouco mesmo. Não tem
tanto problema. Vamos ver. Se passar um pouquinho para fora ali, não vai fazer tanto problema, porque depois que a gente colocar a imagem, ele dá uma compensada nisso. Tá. Vou só dar uma diminuída de leve, e aí a gente já passa para o próximo passo. Vamos ver. Tá, beleza. Vamos jogar a imagem, depois eu vejo o que a gente pode fazer a mais. Então, beleza. Depois que vocês tiverem ajustado essa imagem, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a imagem do nosso filme, né, no caso, na luz. Então, onde que a gente vai fazer isso? Ó? Na aba aqui, ó, Advanced Effects, a gente tem aqui embaixo, ó, Projector Map. Então, é nessa parte que vocês vão escolher uma imagem, né, para colocar como um filme que vai passar ali na tela. Então, eu vou clicar aqui no meu Map, no Known. Ele vai abrir o Map Browser do material. Então, a gente vai utilizar aqui um bitmap normal para colocar a imagem. Então, eu vou clicar 2 vezes em bitmap e vou pegar lá a minha imagem. Eu vou utilizar a mesma imagem mesmo que está aqui nessa imagem que eu fiz, tá? Então, beleza. Agora eu estou com a minha imagem colocada. Vamos renderizar para ver. Por enquanto, a gente não vai ter partícula, nada, tá? Mas uma coisa bacana para vocês visualizarem é a suavidade da imagem, né? Ela não fica aquela coisa chapada ou muito forte quando a gente usa um very material ou um very light material. Ela fica realmente suave, parecendo que está vindo de algum data show, alguma coisa assim, né? O que eu posso trabalhar mais nessa imagem é aumentar um pouquinho a intensidade dela, se ela estiver fraca, eu posso aumentar um pouco o contraste. Então, por exemplo, vamos fazer um teste no multiplier, vou colocar 3 ao invés de 1. Para a gente ir fazendo testes para deixar a imagem mais nítida, né? Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é não estourar, né, a imagem. Principalmente imagem assim, que tiver muita cor branca, esse tipo de coisa. Se vocês aumentam muito o multiplier, ele vai acabar estourando toda a parte de branco. Não sei se aqui eu consigo fazer isso para vocês visualizarem. Coloquei 10 aqui. E até que deu, ó. Tipo, a iluminação do ambiente está até bacana, só que não condiz com uma imagem, né? Tipo, ela teria que estar mais escura e focando mais no filme, né? Mas observa aqui, ó, nessa parte da tela, ó, que o branco, praticamente a gente perdeu a definição. Ó, aqui a gente tem essa definição aqui da imagem, ó. A gente praticamente perde, né? Ó, porque eu estourei demais o multiplier. Então acaba dando esse problema. Então isso é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Vamos testar com 5. Eu não quero deixar a iluminação muito forte no ambiente para não atrapalhar a visualização depois. Parece que com 5 até passa. Vou deixar 4 só para diminuir um pouquinho mais a intensidade aqui. Que tá beleza. 4. Joia. A parte do contraste que eu falei, que a gente pode também mexer, é no Advanced Effects também, tá? Então, tipo, eu posso colocar aqui 2, por exemplo. Vamos ver como que ele vai mudar nisso daí. O que ele muda é que ele vai dar mais contraste na nossa imagem. Então, ele quebrou um pouco daquela luz que eu estava tendo, ó, e ele deu mais contraste. Então, eu consigo visualizar um pouco melhor o que está acontecendo. Tipo, se eu pôr 10. Sempre é bom fazer um comparativo com o valor alto para que a gente possa ver realmente o que ele está fazendo.
Ou seja, ele aumenta o contraste da imagem. Então aqui é o esquema, sei lá, a gente pode usar aqui 3. Se tiver necessidade, tá? Se a imagem que vocês estiverem usando já tiver com uma coloração bacana, uma iluminação legal, não tem nem necessidade de mexer nessa parte aqui. Bom, depois disso, o que está faltando? Está faltando a gente colocar essa projeção da nossa imagem, né? Fazer o volume light aqui. Então, como que a gente vai fazer isso daí? A gente vai aqui no Atmosphere and Effects para colocar um efeito. Vou no Add para adicionar um efeito e vou colocar aqui Volume Light. Vou dar OK. O que ele acontece aqui, ó? Ele vai jogar para mim esse Volume Light aqui na minha caixa. Uma coisa que vai acontecer, que é um detalhe muito importante, tem muita gente que tenta fazer o Volume Light e depois não consegue. Por exemplo, eu adicionei lá o Volume Light, porém nada aconteceu, né? Ele continua da mesma maneira. Então, uma coisa muito importante é aqui na configuração da luz, vocês tirarem a sombra. Então, desligar os shadows. Olha só, depois que eu desligo os shadows, agora sim eu consigo visualizar o meu volume light. Ó. Super forte, né? Porque eu ainda não mexi em configuração alguma. Tá bem? Mas aqui, ó, ele estando forte dessa maneira, é legal para vocês verem que ele não está simplesmente jogando o volume light branco ou na cor que vocês escolhem, né? Quando vai fazer só numa luz normal. Como a gente está usando o Projector Map com a imagem, então observa que ele está pegando basicamente aqui os tons mesmo, né, da nossa imagem e projetando. Então a combinação do Projector Map com o Volume Light vai fazer isso daí. Ele vai pegar os tons. Se a minha imagem fosse azul, tipo, ele jogaria outra coisa aqui, né? Tipo azulado, alguma coisa assim. E o outro passo, então, que a gente tem é configurar o nosso Volume Light. Então, para isso, eu vou aqui na minha caixa, seleciono o Volume Light e vou no Setup. E aí eu vou ter a configuração dele aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui e colocar outro, que eu tinha colocado um. Light, Setup. Beleza. Primeira coisa, então, que a gente faz, caso a spot de vocês não esteja selecionada aqui, ó, né? Vamos supor que na hora que vocês abriram está dessa maneira. É meio difícil porque a gente adicionou direto nela, né? Mas só uma dica. Vocês vão clicar no Peak Light e vão clicar em cima da luz, tá? Para ele colocar aqui. Provavelmente, fazendo nessa sequência que eu fiz, ele já vai aparecer a luz aqui, porque a gente adicionou o efeito direto na luz que a gente já estava trabalhando, tá? Então é o seguinte, de uma maneira bem prática, ó, o que a gente vai mexer aqui? Para fazer o controle da quantidade de partículas que está saindo, a gente vai usar a densidade, density. Então, com 5, a gente viu que está bem forte. Então, vou fazer um teste colocando 1, para a gente ver como que fica isso daí. Aí a questão agora é da gente ir fazendo testes até conseguir o resultado. Né? Esse é um tipo de efeito que depende muito, né? Para que ele fique bacana, depende de como está a iluminação do ambiente de vocês. Se eu tivesse com o ambiente bem escuro, vai aparecer mais esse caminho. Eu tendo o ambiente mais claro, vai aparecer menos. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Tipo, eu não vou fazer um ambiente claro, né? Se eu acendesse as luzes aqui, alguma coisa assim, e fazer esse rastro super forte, chegando na imagem, a tela super forte, não. Se vocês olharem na realidade, se vocês pegarem um auditório que está com um data show ligado, a imagem na tela ela vai ter pouca iluminação e praticamente a gente não consegue enxergar esse caminho da luz. Agora, se eu apagar a luz, aí sim, tá? Deixa eu fazer um teste aqui, só para ver se a gente escurece um pouco.
Só para aparecer um pouquinho mais essa luz aí. Então, quanto menos luz eu tiver, mais vai aparecendo esse caminho da luz, né? Tá. Vou deixar a iluminação desse jeito aqui para aparecer um pouco mais. Outra coisa que vocês podem fazer, além de trabalhar na densidade, é colocar um noise. O que o noise vai fazer? O noise ele vai dar uma mexida nessas partículas, né? Então, eu vou ligar aqui o noise. Vou colocar meu amount, que é o quanto que eu tenho de noise, né? Ele vai de 0 a 1. Então, se vocês aumentarem aqui, ele vai até 1, que seria 100% de noise. Vou deixar no meio, 1,5. E aí a gente tem os tipos, né? Regular, fractal e turbulência. Regular mais suave, fractal mais ou menos, e o turbulência já mexe mais. Vamos deixar no regular para ver como fica. Às vezes a diferença é até bem pouco aí, né? Porque eu estou trabalhando com uma densidade pequena. Então, às vezes a gente nem perceba tanta coisa. O que acontece aqui, ó, observa que diminuiu um pouco, né? Ele deu uma esparramada de leve nessas minhas partículas aqui. Eu já não tenho aquela coisa tão juntinho, né? Tão unida. Já ficou um pouco mais esparramado. Se eu colocar no fractal, eu já vou perceber que ele diminui mais ainda aqui o espaçamento. E no turbulência, tá? A gente tem esses valores aqui embaixo depois que a gente pode mexer para chegar a mexer um pouco mais com essa imagem, mas eu não acho que seja o caso aqui. Eu acho legal ela sair reto assim, sem muito ficar chacoalhando as partículas, né? Então, geralmente eu nem utilizo aqui o noise no caso. A gente percebe aqui, ó, que ele faz umas partes mais fortes aqui, com mais efeito, umas partes mais esburacadas, ó. Tipo, parecendo que o ambiente está mais empoeirado, né? Ó, observa aqui que ele faz tipo a fumaça mesmo, né? Então, se for utilizar o noise, a turbulência aqui é uma boa pedida, ó. Vou aumentar um pouquinho mais ele aqui para a gente ver. Só que aí já vai ficando um pouquinho diferente do efeito mesmo, né? Que ele já vai ficando bem quebrado as partículas, né? Aí é questão do efeito que vocês quiserem dar, ó. Ao invés de ficar aquele facho de luz reto, ó, com o turbulência a gente já consegue perceber bem essa... Parece um monte de nuvenzinha, né? Que ele vai fazendo aqui. Então aí é questão de gosto, né? Questão de mexer para ver qual a maneira que vocês vão achar mais legal. Vou aumentar um pouquinho a densidade para usar com ele. E eu vou só dar uma melhoradinha agora no render, então, para a gente poder visualizar aí o que a gente vai... Não vou caprichar muito no render não, para não ficar demorando. Só alguns detalhes mesmo para a gente poder ter uma qualidade um pouco melhor. Esse é um efeito que eu acho muito bacana vocês utilizarem toda vez que tiver alguma projeção de mapa assim, né, que vai dando um pouquinho mais de realismo na cena de vocês. O ideal para fazer esse tipo de efeito é quando está a câmera de lado, igual está a minha aqui. Quando a gente pega, por exemplo, uma vista de um auditório que a gente está olhando lá de trás para a tela, né, e a gente está no mesmo ângulo de direção do nosso projetor, o resultado já não fica tão legal, porque a gente não consegue visualizar bem esse caminho, né? A gente vê uma fumaça indo para a tela
E aí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para conseguir o efeito. Os parâmetros são os mesmos que eu estou usando, né? Mas sempre que for fazer alguma coisa desse tipo, busca fazer a vista meio que assim, olhando de frente, né, para esse caminho, que vai ficar muito mais bacana para visualizar esse efeito. Sempre tenta baixar bem a luz, tá, do ambiente, não deixa a luz muito forte para não confundir a iluminação. Tipo, se eu botasse umas IES aí dentro, já ia confundir bem a visualização desse nosso caminho de luz, né? Porque aí a luz já vai interferindo, já vai clareando muito. E a ideia sempre de fazer esse tipo de imagem, realmente, se tiver que mostrar alguma coisa na tela, é fazer ela com a luz mais baixa, né? Sem muito efeito, a não ser que o cliente peça, né? Se for fazer uma imagem comercial. E às vezes o cliente não quer a imagem muito escura, né? Ele quer visualizar melhor o espaço, talvez. Depende, isso daí varia muito de cliente para cliente, né? Mas se for uma imagem que vocês forem fazer para estudo ou para guardar no portfólio, alguma coisa assim, vale a pena vocês diminuírem mais a intensidade da iluminação no ambiente. Ó. Então, olha só, aqui a gente consegue ver bem bacana esse efeito, né? Aqui deu noise, deu uma chacoalhada um pouquinho nessas partículas aqui, quebrando um pouco essa uniformidade. E esse daí é o tutorial de hoje, né, para mostrar para vocês mais um tipo de ferramenta aqui bacana para a gente utilizar nas imagens. Então agora eu convido mais uma vez, né, todo mundo, né, para quem quiser qualquer informação comigo, qualquer coisa do tipo, pode procurar lá no Facebook, né, a página Domen Treinamentos, que é a página do meu treinamento online. Aqui a gente tem várias coisas, várias informações, né, os alunos falando algumas coisas, eu mostro exemplos de algumas aulas, algumas informações sobre o curso, tem os tutoriais passados que eu já fiz, tem bastante coisa aqui para vocês darem uma fuçada. O meu Facebook, para quem quiser me adicionar também, né, para conhecer um pouco aqui do meu trabalho, pode me adicionar no Alan Matos 3D, né? Vai ser um prazer para mim conversar com qualquer um que tenha alguma dúvida, que queira. Não precisa só querer fazer o curso, tá? Qualquer pessoa que tenha dúvida, quiser conversar, bater um papo comigo sobre 3D, eu estou à disposição, né? Mas aqui vocês podem conhecer um pouquinho do meu trabalho na parte de imagens também. E tem também a página do meu escritório de arquitetura de visualização, né, de maquetes eletrônicas, que é o Domen Maquetes Eletrônicas. Então aqui eu tenho, né, quem quiser conhecer o meu trabalho, aqui eu tenho um pouquinho, né, de algumas imagens que eu tenho feito durante esses tempos aí. E a última opção, para quem quiser, né, falar comigo, é o site do treinamento online, domentreinamentos3d.com.br. Então aqui no link treinamento vocês têm todas as informações de como funciona o meu treinamento online. Qualquer informação, tá tudo explicadinho aqui certinho. Tem o meu perfil, trabalho dos alunos que eu vou colocar em breve, depoimentos dos alunos. Na seção de vídeos, né, eu tenho duas partes aqui. Tem o vídeo de divulgação do curso, eu tenho a parte de aulas demonstrativas, então eu coloquei uma aula aqui do módulo 2 do 3D Max, uma aula do módulo 1, que é a modelagem no CAD, e tem aqui os tutoriais, que daqui a pouquinho esse um que eu acabei de fazer vai estar no site já, mas já tem aqui um tutorial sobre o Roof Designer para criação de telhados, e um outro tutorial com o PF Source do Max para fazer chafariz e fonte. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial, que tenha dado para entender o que eu quis passar. Muito obrigado e qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Tchau!